para mais uma palavra de Deus. A tela tá vermelha que só, parecendo um sol quente, né? Mas Deus está no controle. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, essa pergunta é assim: nós ainda somos pecador? Nós permanecemos ainda? Isso é uma pergunta. Está perguntando aos bispos, aos pastores, aos missionários, aos doutores da lei que se acham maiorais da fé. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta vem: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, meus amados amigos, irmãos, vamos entender essa mensagem. Por quê? Lá dentro da lei de Moisés, havia 12 tribos de Israel que vivia segundo o controle de Deus. Diz que era no meio deles que Deus habitava. Diz que era no meio deles que Deus fazia milagre. Diz que era no meio deles que a vitória, que as bênçãos, que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas aconteceriam no meio deles. Mas havia pessoas fora dessas tribos que não participavam desse povo, que não era destas famílias, que não era dessa nação, que não tinha nada a ver com o ministério deles, que chamava de gentio ou estrangeiros. E a palavra de Deus diz que essas pessoas eram pecadores. Essas pessoas dentro das tribos, das 12 tribos ali. As outras pessoas não eram pecador porque não era de Deus, porque não fazia mandamentos de Deus. Eles construíam seus próprios deuses para adorarem. Imagem de escultura. Mas no meio deles não havia mandamentos, não havia transgressão de lei, não havia sacrifícios, nada para fazer, porque eles não eram de Deus, porque eles não eram obedientes a Deus. Mas dentro das 12 tribos, aí estava jejum, estava oração, estava dízimos, estava ofertas ossadas, estava adoração de monte, milagre, prodígios, sabe? Porque diz que Deus habitava no meio deles e fazia com que eles levassem esse cargo sobre as suas costas. Eles carregavam 613 pontos da lei e quando eles tropeçavam em um só ponto, diz que era culpado de todos. Eram castigados até, muitos até a morte. E a Bíblia diz que eles pecavam, eram pecador, transgredia a lei. Né? Quando eles transgrediam a lei, eles eram apedrejados, eram acusados dessas coisas. Então, essa é a mensagem de Deus. Não há mais pecado, a Bíblia diz aqui no livro de Romanos, porque nós não somos da lei, nós somos